Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 coisas que você precisa saber se você quer se tornar um designer valorizado pelos seus clientes. Se você não me conhece, eu me chamo Kevin Eduardo, sou professor e fundador da comunidade Designer de Valor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser extremamente útil para você. A primeira coisa que um designer precisa entender é que ele tem que correr da ideia de querer ser uma pessoa muito inteligente, mas sem dinheiro no bolso. O que eu estou querendo falar é que a maioria dos designers focam muito em aprender ferramentas, em aprender as teorias do design, mas não focam em aprender a vender. E pensa comigo, se você é uma pessoa que sabe mexer no Photoshop, que sabe mexer no Figma, é uma pessoa que conhece os princípios do design, sabe tudo sobre cores, fontes, e você não sabe vender esse serviço, você vai ser uma pessoa muito inteligente, mas sem nenhum centavo no bolso. E você que é designer, se você quer se tornar realmente um designer que ganha bem, um designer que cresce, um designer que prospera na profissão, você precisa saber vender o seu serviço. Essa é a principal habilidade, que não somente um designer, mas que qualquer pessoa deve ter, porque todos nós vendemos alguma coisa. Ou nós estamos vendendo a nossa hora, ou nós estamos vendendo um produto. Então a primeira coisa que um designer precisa saber, a primeira coisa que todo designer precisa saber, é saber vender. E vender aqui envolve todas as etapas de um processo de venda. Processo de negociação, processo de prospectar o cliente. Então, o designer que não sabe vender é uma pessoa que não ganha dinheiro, é uma pessoa que é inteligente, mas sem nenhum centavo no bolso, e eu tenho certeza que você não quer ser essa pessoa. A outra coisa que um designer precisa entender é que se ele trabalhar sem contrato, ele corre o risco de se lascar. É isso. Essa é a melhor palavra que eu posso falar para você. Corre o risco de se lascar, porque, cara, se você trabalha sem contrato, você fica assim totalmente às mãos de uma pessoa que você provavelmente está trabalhando com ela à distância. A maioria dos projetos que nós fechamos como designers são para pessoas de vários lugares do Brasil. Você corre muito risco se você fecha um contrato com uma pessoa sem contrato. Já aconteceu comigo uma vez, de eu fechar um contrato quando eu estava começando, de R$ 50 para fazer uma imagem por R$ 50. E nessa época eu até recebi 50% antes e recebi 50% depois de entregar a imagem. O que aconteceu? Eu recebi R$ 25, fui fazer a imagem, a pessoa pediu tanta alteração, mas tanta alteração que eu falei, cara, eu vou devolver o seu dinheiro e a gente segue. Então, por que que isso foi uma coisa ruim e uma situação muito chata para mim? Porque no contrato, geralmente, ele tem uma quantidade de alterações que a pessoa pode solicitar. Então, essa é uma das coisas. Essa é uma das coisas que pode acontecer com você, fora os calotes que você pode levar, né, se você trabalhar sem contrato. Então, o designer precisa trabalhar com contrato. Todo tipo de serviço que ele for fazer, independente da pessoa que seja, é importante que o designer trabalhe com contratos. A terceira coisa que todo designer precisa saber é se posicionar de maneira profissional. Porque pensa só, antes de nós comprarmos de alguém, antes de nós tirarmos dinheiro do bolso para comprar algo de alguém, nós precisamos confiar naquela pessoa. Porque é algo que, poxa, o dinheiro é uma coisa que a gente trabalha, a gente se dedica para ter. Não é para qualquer pessoa que nós vamos tirar dinheiro do bolso e dar a ele para que ele preste um serviço para a gente. Nós vamos fazer isso com as pessoas que nós confiamos, que nós sentimos confiança. Então o designer ele precisa saber se posicionar de maneira profissional. Eu não estou falando que você deve abrir mão de quem você é. A questão é, as pessoas confiam em você. As pessoas realmente podem olhar para o seu Instagram, podem ouvir você falando, conversando com elas e ver o seu trabalho e pensar, poxa, eu realmente posso confiar o meu dinheiro nesse profissional. Essa é a reflexão que todo designer precisa fazer, porque sempre antes de contratar o serviço de um designer, as pessoas sempre vão pensar, sempre vão refletir se realmente aquilo vale a pena o investimento. E uma das coisas que diz para aquela pessoa se vale a pena ou não aquele investimento é a maneira que esse designer se porta. Então, a questão é, as pessoas realmente percebem confiança, as pessoas realmente percebem em você a confiança necessária para tirarem dinheiro do bolso dela para pagar pelo seu serviço? Outra coisa que o designer precisa saber é que ele deve ser rigoroso. Ele deve, assim, agir de forma religiosa até em relação aos seus prazos. Porque, cara, eu já recebi muitas reclamações de pessoas falando sobre designers e a maioria das reclamações é sobre prazos. A maioria dos designers não atendem o prazo combinado, a maioria dos designers deixam as pessoas na mão. Então, é bizarro, porque se você é um designer que atende os prazos, você é uma pessoa que se diferencia. Você é uma pessoa que se diferencia da concorrência, porque a maioria das pessoas não consegue entregar as coisas nos prazos.
Então, seja rigoroso. O designer precisa saber disso. Ele tem que ser rigoroso em relação aos prazos. Não pode atrasar. Tem que entender isso como um trabalho. Eu sei que isso provavelmente acontece porque a maioria dos designers são pessoas jovens. Os designers, eles estão ali na faixa entre 20 a 30 anos de idade. São pessoas jovens, são pessoas que provavelmente não tiveram outros empregos e também não passaram tanta dificuldade assim na vida. Então são pessoas que são meio que assim, sabe? Não estão nem aí pra nada, cara. Isso aí é algo extremamente prejudicial se você quer ter resultado. Então, se você é designer, se você é um prestador de serviço, atente-se a isso, cara. Você precisa ser rigoroso em relação aos prazos que você combinou com o seu cliente. Não existe isso de chegar para o cliente e dar uma desculpinha, não, cara. Seja rigoroso. Seja rigoroso em relação a isso. Porque se você não for, você não vai ter clientes. As pessoas não vão valorizar o seu serviço. E em paralelo a isso, você precisa sim, obviamente, estabelecer prazos reais. Prazos assim que são reais. Não adianta você falar, poxa, isso aqui eu entrego em 2 dias, sendo que você não consegue entregar em 2 dias. Não faça isso. Você vai entregar um trabalho porco, um trabalho feito de qualquer forma, e também corre o risco de você não conseguir entregar quando você combinou. Então, uma das coisas que o designer precisa ter em mente é a ideia de valorizar aquilo que sai da sua boca. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que você precisa valorizar aquilo que você fala. Você precisa valorizar a sua palavra. Se você não é capaz de cumprir com o prazo que você mesmo falou que entregaria, cara, você perde totalmente a confiança. Sabe, se você vê uma pessoa dizendo que vai fazer algo e essa pessoa não faz aquilo, você para de confiar naquela pessoa. E logo aquela pessoa começa a falar mal do seu trabalho, logo aquela pessoa, sabe, começa a dizer a realidade sobre quem você é. Então seja rigoroso em relação ao seu trabalho. Antes da gente ir para a última coisa que você precisa saber, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal e curte esse vídeo aqui, porque aqui na comunidade Design de Valor, no nosso canal da comunidade, nós estamos tendo conteúdos incríveis para você aprender design de forma gratuita aqui no YouTube, tá bom? Então, seja recíproco, curta esse vídeo, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar bastante. A última coisa que eu creio que todo designer precisa saber é a diferença entre trabalhar muito e trabalhar bem. Porque a maioria dos designers trabalham home office, eles trabalham em casa. Então, existem muitas distrações, existem muitas coisas querendo tomar a nossa atenção, querendo, sabe, roubar um pouco da nossa atenção, e às vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando. Não é fora do comum o caso de designers que dizem que trabalham 15 horas por dia, 12, 10 horas, assim, tempo assim absurdo. Mas a questão é, dessas 12 horas que você trabalha por dia, será que você passa essas 12 horas trabalhando bem? Ou você, dessas 12 horas, você passa 8 horas rolando o seu feed do Instagram, sentado na frente do computador com o programa aberto? Essa é a questão. Existe uma diferença entre trabalhar muito e trabalhar bem. O designer precisa fazer as duas coisas. Precisa trabalhar muito, ou seja, no sentido de ser intenso em relação ao trabalho, mas ele precisa trabalhar bem. Ele precisa ser uma pessoa dedicada em relação ao seu trabalho. Dedicada em fazer aquilo focado, em fazer aquilo que de fato ele está fazendo, aquilo que está na frente dele. Então, o designer precisa trabalhar bem, precisa trabalhar focado. A gente acaba entrando muitas vezes nessa ilusão de que a gente está trabalhando muito, se dedicando muito, mas às vezes você passou 10 horas do seu dia no celular, cara. Vendo Instagram, vendo Reels. Sabe, você não passou 10 horas focado no trabalho de fato, fazendo aquilo que deveria ser feito, lutando contra a sua preguiça. Então isso é uma coisa que todo designer precisa compreender. Isso é uma coisa que todo designer precisa compreender se ele quer ser mais produtivo no seu trabalho e conseguir atender os prazos, como no ponto 4 que a gente falou. Agora eu quero saber de você que outra coisa todo designer precisa saber se ele quer ser um designer que prospera financeiramente falando e é um designer que é valorizado pelos seus clientes. Coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo também, cara, e se inscreve no canal porque nós estamos tendo conteúdos incríveis aqui no canal da comunidade Design de Valor. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.